Olá, bom dia. Peraí, a internet. Vai. Olá, bom dia. Bom estar mais uma vez conversando com vocês. Hoje, acho que eu fico sempre repetindo que é especial, né? Mas eu considero hoje um dia muito especial, porque a gente está abrindo um capítulo que sempre foi discutido aqui na corretora e nunca realizado, que foi a questão de conversar sobre automóvel. Né? E a gente escolheu para este mês conversar sobre automóvel, tanto nessa quinzena como na próxima nós vamos conversar sobre automóvel. Portanto, você cliente, né? Nossa razão de existir, você corretor de seguros, você executivo de seguradora, você gestor, você colaborador de seguradora, né? Esteja atento hoje, porque nós vamos beber da sabedoria de Zé Carlos, né? Meu companheiro de baba nas antigas. Opa. Tá? É um grande profissional, e quando a gente discute aqui quem vai convidar, a Júlia, que me organiza a organização de sigelagem, o nível aqui é muito alto. Como é que vai ser essa vez? Se não se preocupe não, né? Que eu tenho o cara certo, só tenho que achar ele. Né? Aí liguei pro grande amigo Elton, né? Eu fui achar o homem lá em Recife, São Gelado, mas eu volto hoje, né? Para a gente poder bater um papinho sobre automóvel, né? Compartilhei com o Zé aqui a questão de qual é a nossa cultura, a nossa razão de ser, né? No sentido do quanto nós somos preocupados com a questão dos propósitos, com as nossas missões, com nossos valores, e dentre eles com certeza está a questão da educação. E isso que a gente tem aqui, ou seja, compartilhar com vocês questões importantes sobre a questão do seguro automóvel, né? Portanto, e tem uma questão especial, né? Porque nós somos tricolores, né? E atropelamos as galinhas fujonas aí, me desculpa aí, né? Né? Zé tem 3 gêmeos, tudo Bahia, entendeu? E a gente aqui começou a live falando sobre essa galera e como que ele, né? Foi fácil ser Bahia? Foi fácil, Zé? Não, ser Bahia é uma coisa que já vem do estirpe, né? Do espírito. Quem é feliz é Bahia. Quem é baiano é Bahia. E nada mais justo que as nossas origens, né? Que eles também sigam, né, o caminho do pai, né, que sejam tricolores natos. Todos 3 são trio tricolor, né, e bastante feliz. Pronto. Esse foi o bom dia de Zé aí, para a gente começar a falar sobre a questão de automóvel. Quero dizer que amanhã tem evento em Feira de Santana, né, do Clube de Feira, né, convidando a MBM, né, com Antônio Jorge e com Daniel Mota, né? Será um evento interessante. Então você, público de feira, você, corretor de seguros, quero também aqui agradecer sempre o contínuo apoio do Sindicato dos Corretores, do Clube de Seguradores, todos, né, do CSP, todos que apoiam o que é educação na Bahia. Essa semana quero parabenizar aqui de público Sindiceg pelo maravilhoso evento do Conexão Seguro, um evento fantástico, trazendo uma pessoa de fora com muita competência, o Bento, para falar sobre vida e previdência. E aqui, né, a nossa sementinha está sendo plantada também, né, a cada quinzena, trazendo um tema novo, né, para que você possa entender, né. Vá na Praia da Nuvem, você vai conhecer, né, todo esse trabalho, né. Tivemos a última quinzena aqui sobre licença trabalhista e por aí vai. Ok? Zé, né, vamos começar aqui, né? E vamos quebrar mitos, tá? Exemplo, né? Essa questão, o cara diz, eu não faço porque é caro, nem perguntou, né, Zé? Como é esse conceito de valor, custo-benefício do seguro automóvel? Bom, o conceito de valor do custo do seguro, ele é muito relativo porque precisa analisar algumas variáveis, né? Então, para a gente chegar no conceito se o seguro é caro, se o seguro é barato, a gente precisa primeiro fazer uma análise prévia tanto do perfil do cliente, quanto das características do seu veículo, né? Uma análise também dos comportamentos desse cliente, aonde ele roda, se o veículo é para um uso mais para trabalho, ou se é para um uso eventual, né? Para um uso mais de lazer. Toda uma questão de CEP, né? De endereço de risco, porque hoje as companhias, né, como um todo, e a Libes também é uma delas, procura tratar os clientes de acordo com o risco que ele representa para elas, né? Então o CEP, onde o cliente mora também, ele é um fator determinante, é uma variável de preço, né? Questões também como idade,
sexo, né, utilização do veículo, como eu já mencionei, se é um veículo de uso particular, se é um veículo de uso comercial, são variáveis que vêm determinar o preço a ser cobrado de acordo com o perfil de cada cliente. Então vamos fazer logo esse comercial aqui, Vamos. sobre a importância de preencher o questionário, né, Zé? Pronto, é isso. O questionário de perfil, ele é quem vai determinar o preço. Então é muito importante que o corretor, na condição de consultor da venda, faça toda uma abordagem ao cliente do seu uso, do CEP onde ele mora, né? Se ele usa o carro para trabalho, se ele usa o carro mais para passeio, né? Determinar quem é o verdadeiro condutor, Gelásio. Eu acho que isso hoje é uma variável das mais importantes para precificar corretamente, né? Hoje existe muito aquele negócio de o seguro é do meu filho, mas eu vou botar no nome do meu pai porque é mais barato. Vou botar no nome da minha mãe porque é mais barato. Gente, a gente precisa desmistificar isso. Presta atenção a isso aí. A gente precisa desmistificar isso, a gente precisa trabalhar de uma maneira correta, de uma maneira bem real, porque o princípio básico de seguro é a boa-fé. Então, a partir do momento que o cliente, no fornecimento das informações ao corretor, ele fere a boa-fé, com certeza a gente vai ter problema na regulação do sinistro, na liquidação do sinistro, porque o que ele forneceu de informação são inverdades. Então, princípio básico, a boa-fé. Então, levando-se a boa-fé, fala quem é o real condutor, fala o real CEP onde você reside, onde o carro pernoita mais. Tem garagem, não tem garagem? Fala se tem garagem ou não. Se você tem experiência já de ter seguro em outros lugares, tem a questão do bônus. O bônus nada mais é do que um desconto que o cliente tem a cada ano que ele vai passando sem reclamar nenhum tipo de sinistro. Tá? É uma experiência do cliente com a companhia, com o mercado. O bônus ele não é da seguradora, o bônus ele é do cliente. Então, como é que é essa classe de bônus? O que significa isso e o que representa? Então, a classe do bônus é a experiência do cliente com o mercado na questão dos hábitos de dirigibilidade, e a cada ano que ele vai passando sem fazer reclamações de sinistro, ele é elegível a um desconto que varia de 5%. A cada ano ele vai somando os 5%, e isso incide no prêmio do seguro após todas as informações dadas do perfil que a gente já comentou no início, né? Então, e assim, é bom deixar bem claro que esse bônus é um desconto que o cliente tem pela experiência de utilização de seguro no mercado. Então, se hoje ele está na seguradora A e tem uma experiência lá de 5 anos sem ocorrência de sinistro, e esse ano ele vai mudar para a seguradora B ou C, esse bônus acompanha ele para onde ele for, né? Então isso é bom deixar bem claro isso aí para os clientes. Ô Zé, eu tenho um carro, eu tenho um bom comportamento, meu filho fez 18 anos e tirou a carteira. Tá? No questionário eu vou informar, e essa questão dos residentes de 18 a 25 anos, ele influencia na questão da formação do preço? Sim, é uma variável importante a questão da informação do residente nessa faixa etária de 18 a 25 anos. Por quê? Porque você tem um seguro onde você determinou um perfil, uma faixa etária, e você determinou seus comportamentos. Então, nós sabemos que se eu tenho um veículo hoje e meu filho completa 18 anos e ele passa a dirigir, os hábitos do meu filho, eles não são iguais aos meus, né? O meu filho, ele vai pegar o veículo para ir numa faculdade à noite, ele pode pedir o carro a mim para ir numa balada com os amigos dele lá, ele pode pedir o carro para ir na casa da namorada. Então, muda os hábitos, né? Então, a precificação também muda. Essa é uma variável importante na determinação do preço, né? E na determinação também, Gelásio, de quem é o principal condutor. Por quê? Essa é uma variável de condução por eventualidade. Então, você tem um filho de 18 anos e ele passa a dirigir o seu veículo. Então, ele pode pegar eventualmente para
para ir na faculdade, como eu já mencionei, para ir numa festa, para o seu filho viajar para ir visitar a namorada e tal. Só que assim, quando começa a ter determinado número de frequência, ele passa a usar esse veículo mais de 3 vezes por semana, então ele deixa de ser eventual e ele passa a ter um comportamento usual. Então, isso tem que ser informado para a seguradora. Nessa situação, vocês precisam informar para a seguradora que o seu filho de 18 anos, nessa faixa etária de 18 a 25 anos, ele passou a ter ele passou a ser o principal condutor porque ele utiliza mais do que uma frequência eventual. O que é uma frequência eventual? A gente considera uma frequência eventual até 2, no máximo 3 vezes por semana a utilização desse veículo. Quando ele passa disso, já é uma utilização usual e aí esse jovem ele passa a ser o condutor principal da apólice e ele precisa ser informado. Então, o cliente precisa avisar o corretor para que o corretor faça um endosso. O endosso é um documento de alteração de contrato, então toda e qualquer alteração em uma apólice de seguro tem um termo que a gente chama de endosso, que nada mais é do que um documento que vai alterar o contrato inicial. Bom, Zé, seguinte, o cara preencheu aí todo esse questionário, certo? Certo. Aí tá na hora de poder fazer o seguro para ele. Vamos começar aí para explicar, né, que tem a cobertura, vamos chamar de cobertura que tem tudo. Ela chama-se compreensiva? Sim. E o que compõe, então, essa cobertura compreensiva? Zé? Bom, a cobertura compreensiva, ela cobre colisão, incêndio e roubo, tá? É uma cobertura que ela é especificamente para o veículo do segurado. Ela não tem nada a ver com terceiros, que aí são outras coberturas. Essa é a básica. Essa é a básica que ampara danos exclusivamente do veículo do segurado. E aí, nessa básica, como fica a questão de danos morais e corporais, que é sempre uma questão importante hoje, né? Hoje o dano moral, né, tanto o dano moral quanto os danos corporais e materiais, eles são coberturas adicionais no contrato de seguro. Você precisa contratar a cobertura de dano moral, como também a cobertura de danos materiais e danos corporais, tá? Os danos materiais, ele vai amparar os danos aos veículos de terceiros, veículos ou imóveis, que acontece muito, o cliente bate, derruba um poste, ele tem responsabilidade de ressarcir a coelba. Às vezes o cara bate no muro da casa de alguém também, porque às vezes fica muito restrito quando a gente fala de responsabilidade, né? Quando a gente fala de danos materiais, a gente, é só se bater em outro carro. Mas o dano material também ele é bem mais amplo, tá? O dano corporal são danos que o veículo do segurado pode causar a terceiros, a pessoas, né? O dano moral, eu acho que na década de 80 e 90, acho que ninguém nem falava, ninguém nunca imaginou que o dano moral seria uma cobertura hoje que está virando de primeira necessidade no nosso métier de seguro, porque hoje em dia tudo tem jurisprudência para dano moral, né? Então, os corretores, na hora de coletar essas informações, na hora de ofertar para o cliente o seguro, né? Ele informa ao cliente a necessidade, a importância de se ter um dano moral, porque hoje, em qualquer discussão de trânsito hoje, se o cara constituir uma testemunha, ele consegue provar um dano moral, né? E o dano moral não é só porque o cara saiu, brigou, xingou, é por todas as questões que fazem com que aquela pessoa que foi prejudicada por aquele acidente fique impedido de exercer as suas atividades normais por conta de um evento. Tá? Então é de extrema importância. O que a gente tem aqui na corretora sempre é um drama, né? Quando o beneficiário de automóvel é muito sensível a preço, né? E a gente fica muito preocupado com aquele que ele abriu mão para ter o preço menor, né? Então aqui a gente tem uma política aqui de ter para os morais corporais não menos, gente, é 100 mil, não é isso que a gente procura fazer? No mínimo, 100 né? o material e 200 o corporal. 200 corporal. Mas é mais ou menos um mito essa coisa de que o preço de danos corporais ou danos materiais encarece muito o seguro. Não é um mito isso? É um mito, sim. Aliás, no mercado de seguro tem
existem muitos rótulos que hoje caíram bastante, né? Depois eu vou falar de um outro mito aí, que você está quieta na pauta. Quiser mas realmente... furar a fila, pode furar a fila. Não. Mas se vocês fizerem a simulação do cálculo de seguro, né? Então é importante o corretor, porque assim, eu falo muito do corretor, porque ele é o consultor da venda, ele é o intermediário da venda. Se o corretor ele faz todo o trabalho, né, correto, o cliente também, né, porque o cliente também hoje ele gosta de falar as coisas que vai favorecer para ele, mas o corretor está lá para dizer para ele, cara, se você for por esse caminho você vai ter prejuízo, você pode não ser amparado pela cobertura que você está desejando ter. Agora, realmente é mito, sim, esse negócio de fazer uma pólice de automóvel com uma cobertura de 50 mil reais, quando você altera para 100, aumenta 20, 30 reais no preço de seguro, que quando você dilui na parcela é nada para um risco que acontece. Hoje existem vários veículos rodando na nossa cidade aí, que você dá uma pancadinha no fundo do carro de alguém, a depender do veículo que você bata, os 50 mil não paga nem um para-choque ou a lanterna do carro. Já tivemos problemas aqui, né, Zé, onde se fechou o seguro em cima dessa vibe aí, e depois o cliente botou a culpa na gente porque ele tinha que pagar a diferença, né? Eu acho que saber o que está comprando é o que toma muito cuidado, amigo. Você fechou isso aqui. Aí eu queria saber de você o seguinte, né? Você explicou o que é cobertura compreensiva, né? Agora, o que é bom que o cara faça? O que é mais indicado? Então, ele vai ter que fazer o carro reserva, o RC contra terceiro. O que seria o conjunto? Antes de depois economizar, eu imagino que o cara tem que saber o que é bom para ele, né? No sentido total. Depois ele começa a tirar, eu vou chamar de penduricalho, mas eu quero saber o seguinte, que penduricalho é mais importante na pólice compreensiva? Hoje existem serviços hoje agregados às coberturas básicas do seguro que são imprescindíveis hoje à contratação. Tipo, assistência 24 horas. Né? Ele é um item hoje de extrema importância. Você contratar um plano de assistência 24 horas, de preferência o VIP e o mais completo, pois eles não têm um limite de quilometragem, porque existem os planos mais básicos que limitam a quilometragem, mas você pega um plano mais encorpado, um plano VIP, que o custo também é muito baixo e ele não tem limite de quilometragem, porque o cara está no interior do estado, quer remover o veículo para cá, se ele pega um plano mais básico, ele tem que coparticipar com o excedente da quilometragem. Quando ele tem esse plano mais VIP, a quilometragem já é livre. Uma outra coisa também que é de extrema importância, a cobertura de vidros, né? A cobertura de vidros, a gente tem uma cobertura mais básica, que cobre só os vidros do veículo, para-brisa dianteiro, vidros laterais e vidro de porta, e tem a cobertura mais VIP, que ela amplia para faróis, lanternas e retrovisores. São coberturas hoje que são imprescindíveis, porque hoje é muito comum acontecer esses pequenos acidentes, de você dar uma encostadinha. Quem nunca encostou o para-choque numa pilastra de condomínio? Né? Então é muito comum. Quem nunca quebrou uma lanterna, quem nunca deixou um carro estacionado e voltou e encontrou um retrovisor quebrado. Então essas coberturas elas são bem em conta e ajudam muito o segurador, porque essas peças elas são extremamente caras. E hoje você parar um veículo para fazer um serviço básico no para-choque, hoje você gasta no mínimo 250 a 300 reais. Então vale a pena contratar essas coberturas adicionais. O carro reserva também é de extrema importância, porque hoje a gente vive num mundo hoje muito corrido, onde todo mundo tem suas atribuições, tem suas tarefas, e o cara que tem em casa 2 veículos, quando ele tem um só, dá trabalho. Dá trabalho porque geralmente o filho quer ir na faculdade e só tem um carro só, ele quer pegar o carro, você tem que levar o outro menino na escola, e sua mulher precisa ir no salão, precisa ir no mercado, e você precisa viver por trabalho. Quando você fica desfalcado de um veículo só, é de extrema importância você ter a cobertura de carro reserva contratada, porque dá uma desafogada, e sem contar que a gente tem um outro problema que concorre com essa importância de você comprar a cobertura de carro reserva. É que hoje as oficinas,
as oficinas concessionárias, hoje até as particulares, nenhuma delas tem estoque de peça. Então hoje você para um veículo para fazer um serviço, aí a oficina te diz, 5 dias eu te entrego o veículo, mas geralmente eles não entregam porque eles também ficam refém dessas peças que não tem. Hoje eles pedem a peça direto no fabricante e muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, é um número que cresce de reclamações nas companhias, é justamente isso, é que as oficinas não conseguem cumprir os prazos porque eles não têm estoque de peça. Aí, se você não tem a cobertura de carro reserva contratada, você fica na mão na hora que você mais precisa. E o RC, Zé? O RC também é muito importante, porque na hora que acontece o acidente, né, é justamente na hora que você quer ter menos trabalho, né? Então você ter uma cobertura de RC bem contratada, com limites que ampara a todos, o cliente vai, pede para o corretor intermediar esse atendimento, então não se tem dor de cabeça. Então, quando o corretor oferecer para você, cliente, um seguro com a cobertura de RC elevada, aceite, porque isso aí em prêmios é muito baixo e é de extrema importância porque você não tem aquela confusão do cliente ficar ligando para sua casa. Porque você tem um limite, mas o prejuízo que você me deu é acima do limite, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai pagar, como é que você vai me pagar? E de repente gera até uma jurisprudência e o cliente é condenado sim. Eu quero deixar aqui bem claro, Gelásio, que as seguradoras elas são responsáveis pela indenização do limite máximo contratado. Então, se um cliente tem um limite de RC de 50 mil reais, ele causou um prejuízo de 100 mil reais, a seguradora vai lá em juízo e diz, juiz, tem aqui 50 mil, que é o limite que ele contratou, agora os outros 50 você vai ter que julgar a forma como ele vai ter que pagar. Bom, nessa mesma linha aí, a gente está na hora de entrar para falar de franquia, né, Zé? Sim. Tá? E aí, como é que funciona essa franquia, né? Explica para a turma aí a franquia reduzida, né? Como é que é essa questão da franquia? Bom, primeiro esclarecer o conceito de franquia, né? Isso. Franquia, ela é a participação obrigatória do segurado em casos de sinistros indenizáveis. O que é que torna para nós seguradores, o que é um sinistro indenizável? É quando a soma dos prejuízos, ele ultrapassa o valor da franquia. O valor dessa franquia, que é a participação obrigatória do segurado. Então, vamos colocar em exemplos mais claros. Que ele paga. Isso, é a parte que ele paga. Então, o cara fez o seguro comigo de um Gol e a franquia dele é R$1.000. Aconteceu um acidente, e a soma desses prejuízos no veículo dele deu R$900. Nesse caso, o cliente vai arcar sozinho, porque a participação dele é R$1.000. Usando desse mesmo exemplo, esse mesmo Gol causou um acidente e os prejuízos desse veículo totalizaram R$7.000. Nesse caso, o cliente paga R$1.000 e a seguradora paga o excedente, paga os R$6.000, tá? Deixando bem claro, Gelásio, também para você que está assistindo, que franquia só existe para o veículo do segurado. Então, se o cliente foi nesse mesmo acidente, ele bateu em 4, 5 veículos, para esses veículos que a gente chama de terceiros, eles serão indenizados pela cobertura de danos materiais, que a gente já comentou aqui, e o segurado paga apenas uma franquia referente a este evento. Certo. E a questão da franquia normal ou reduzida? Sim. O preço básico de seguro ele vem com a franquia normal, que a gente chama de franquia obrigatória, que é essa que eu mencionei aqui. O cliente tem a opção, o corretor pode oferecer para o cliente a opção da franquia reduzida, que no caso o cliente participaria com 50% do valor da franquia obrigatória, usando esse mesmo exemplo que eu dei do Gol com a franquia de R$1.000. Se ele utilizasse a franquia reduzida na hora da contratação, a franquia seria R$500, então os danos superiores a R$500 seriam de responsabilidade da seguradora. Mas,
para a contratação da cobertura da franquia reduzida, existe um agravo no prêmio. Então, o prêmio normal com a franquia normal, ele é, em média, R$ 1.200, quando é com a franquia reduzida, vai para uns R$ 1.350, R$ 1.400. Então, existe um agravo no prêmio de 15% a 20%. Eu tenho uma pergunta, Zé. Pois não? Lucimara fazendo pergunta, manda aí. Nessa condição aí de entrar com a franquia, pega-se bônus, né? Sim. Aí eu tenho uma dúvida sobre o bônus. Olha só, eu tenho o segurado, mas o principal condutor é outra pessoa. A quem pertence o bônus? Ao segurado ou ao principal condutor? Bom, Matou mais um. boa pergunta, Lucimara. O bônus, ele é do segurado titular da apólice. Então, se a apólice do seguro está no seu nome e o condutor principal é seu filho, por exemplo, e acontece um sinistro com seu filho na condução do veículo, a perda do bônus é na sua apólice, é no seu nome. Isso engatilha com outra questão, né? Porque se eu troquei, quem é o dono do seguro? Né? Quem é? É o carro? Né? É a pessoa? Há confusão sobre isso às vezes, né? Existe assim, o que tem que ficar bem claro, quando eu celebro um contrato com a companhia, quando eu celebro um contrato que gera uma apólice, eu determino quem é aquela pessoa que vai tratar direto com a seguradora, no que a gente chama de segurado, né? Ah, mas eu determinei, eu informei para o meu corretor e a companhia precificou corretamente que o meu filho de 18, 19, 20 anos, é ele que é o condutor principal desse veículo. A gente tem que saber diferenciar quem é o segurado e quem é o principal condutor. O segurado é aquele que celebrou o contrato comigo de boa fé, em que ele me deu as informações de perfil e eu dei o preço de acordo com aquela informação. E o condutor principal é aquela pessoa que me ajudou a dar o preço, mas é a pessoa que vai determinar o comportamento de dirigibilidade de acordo com as informações que ele me deu e é onde eu vou chegar no preço. Ou seja, eu segurado que fiz isso, né, tenho seguro. Então significa que, Zé, se eu trocar de carro, né, o que é que eu faço? O seguro é meu, eu vendi o carro, quem comprou vai ficar sem seguro, como é que eu faço isso? Que hora eu jogo em forma logo para a seguradora, ou já compro outro carro novo e digo, olha, agora faço o endosso, como já explicado aqui. Essa aqui é uma rotina importante e que gera muitas ligações para a corretora. É verdade. A partir do momento que o cliente ele vendeu o veículo, tá? Ele é importante que ele informe ao corretor e que ele informe a seguradora. Se ele vai comprar outro veículo, tudo bem, ele informa ao corretor o novo veículo que ele vai comprar, o corretor faz o endosso, né, que é a alteração do contrato, que é a alteração da apólice, né? Nunca façam essa questão de vender o carro, vou vender o carro com seguro. Não se vende carro com seguro, tá? Por quê? Porque o bônus que a gente falou, que é o desconto de experiência do cliente, ele é pessoal e intransferível. Então, se eu vendi o carro para o filho de Gelásio, né? O filho de Gelásio tem um outro tipo de comportamento. Para mim, segurador, ele tem que iniciar com uma classe de bônus 0, porque eu preciso entender os comportamentos dele, a utilização dele, para que a partir de um ano de vigência eu posso ir colocando o desconto de bônus que ele é elegível a cada ano, de acordo com a utilização dele. Vai entrar uma outra pergunta. Pois não, Semana animou, ela Semana... está animada, né? Podem perguntar. Então, Zé, essa questão de transferência de bônus, né? Eu não posso transferir esse bônus para o carro que eu vendi. Mas existe uma outra alternativa de transferência de bônus entre pai e filho, ou entre marido e mulher? Existe isso? Existem sim. Hoje no mercado é muito comum, e isso também a SUSEP também até, né, é aprovada pela SUSEP, existem algumas possibilidades de se alterar a bonificação. No mesmo exemplo que você colocou, Lucimara. Marido e mulher pode, de pai para filhos também pode, mas tem lá toda uma regra de acordo com a idade e tem uma regrazinha lá de diminuir alguma determinada classe,
né? Porque quando passa para uma jovem, muda todo o escopo de utilização do veículo, tá? Pode ocorrer também em casos de pessoa física para jurídica, Sim. desde que essa pessoa ela faça parte do contrato social da empresa. Então, existem sim essas possibilidades de se alterar. Por exemplo, o carro é empresarial, tá? O documento tá no nome da empresa, mas o condutor principal é o diretor, certo? Certo. Aí o bônus é da empresa, né? O bônus é da empresa. Porque o seguro também, o segurado é a empresa. Sim. Na hora que esse diretor, sei lá, sai da empresa, mas tem a condição de ficar com o carro, ele pode transferir esse bônus para ele? Sim, é se isso? ele fizer parte do contrato tá. social da empresa, ele pode comprovar com a seguradora que fazia parte daquele quadro societário daquela empresa e ele pode levar o bônus. Ok. Tem alguma pergunta aí? Tem participação aqui, o pessoal tá comentando que tá Opa. gostando. Que bom. Ah, que bom. Um abraço aí para quem tiver Um comentando. abraço a todos. Né? Principalmente se for Bahia, né, Zé? Ô, saudações tricolores. Bom, Zé, é o seguinte, a gente conseguiu explicar para o público, né, a cobertura compreensiva e aquilo que ele pode colocar como importante. É preciso que você entenda isso, né? Saber o que é a robustez daquilo que vai me deixar tranquilo. Bom, mas eu não consigo fazer isso e preciso reduzir meu custo. É preciso conscientemente você começa a pensar no que vai tirar, né? E aí, Zé, eu queria que você explicasse, né? E recentemente estivemos juntos na Escola de Seguros, Sim. onde você apresentou os produtos, né, alternativos da companhia em que você opera, né? Muito bem feito, inclusive, né? Para a gente explicar para o público, né, que opções que ele possui, né? O que é um seguro popular, o que é um seguro só para colisão, ou seja, fatia aí esse boi para a gente, Zé, por favor. Pode deixar. É muito notório que nos últimos 4 anos, né, a gente vem vivendo uma crise econômica aí sem fim e, logicamente, a crise o mercado de seguros ele não ficou livre do reflexo dessa crise, né? Então as companhias, né, como um todo, elas tiveram que pensar um pouco fora da caixa e pensar em produtos mais acessíveis, né, para que o cliente não pudesse perder o seu poder de compra. E também da mesma forma, porque assim, a crise é um grande momento também para você se reinventar, para você criar. Também é uma oportunidade. Né? É uma oportunidade. Então, por exemplo, lá na Liberty, nós criamos 2 produtos de combate para a crise. Um é o autoconsciente, que é um produto especificamente para RCF, é um seguro só para contra terceiros, certo. Danos materiais e danos corporais. Esse é um produto que aceita veículos até 25 anos de fabricação, ele não consulta restrições financeiras, não faz análise de crivo, né, de aceitação, e o cliente pode pagar em até 10 parcelas sem juros. É um produto de combate àquelas pessoas que perderam o poder de compra, né, de renovar. Eu acho que os corretores têm sofrido muito, porque muitos clientes que tinham 2, 3 veículos em sua residência, hoje só faz seguro de 1, no máximo de 2. Por quê? Porque perderam o poder de compra. Então a gente oferece um produto mais acessível para aquele momento, um produto mais barato, né, para que o cara continue com essa cobertura, né, e quando a crise passar, que já passou, hoje a gente já estamos em franca recuperação, apesar de que o mercado de seguro sofreu com o reflexo da crise, mas é um mercado em franco crescimento e vai continuar assim, as perspectivas são as melhores possíveis, né? O mercado retomou a venda de veículos novos, então isso oxigena o mercado. Existem produtos também, seguros também. Tem só para roubos? Não, então. Existem seguros também mais em conta, que você pode oferecer seguro só para roubo, para o cliente. Roubo conjugado com os danos materiais e corporais. Existem seguros, o seguro com a cobertura de roubo e também com a cobertura para danos, para perda, indenização integral, que a gente chama de perda total, que é quando o veículo ultrapassa 75% do seu valor de mercado, né? Então, assim, as companhias, né, inclusive a Liberty, né, ela
traz para o cliente produtos que são de combate a esse momento de crise. É lógico, o produto mais robusto, o produto mais encorpado, o produto mais VIP continua a vender, é o nosso carro-chefe. Mas a gente tem os produtos de combate. Por quê? Para que o corretor possa oferecer. Porque o cliente às vezes diz, pô, Gelásio, eu não posso mais ter esse seguro aqui com carro reserva, eu não preciso mais de uma cobertura de assistência VIP, eu não preciso mais de uma cobertura aqui de vidro para retrovisor, farol e lanterna, porque fica muito caro. Não, eu tenho um produto aqui mais intermediário que vai atender nesse momento de crise e quando determinado tempo passar, você pode... Ô Zé, e a mudar. questão da colisão, ele pode fazer para colisão sem fazer para perda total? Sim, ele pode contratar, eu tenho um produto lá na Liberty, né, que é um produto da marca Aliro, estou aproveitando e fazendo minha propaganda. Pode fazer o comercial. Eu tenho um produto Aliro, que é uma marca da Liberty Seguros, em que o cliente pode contratar sim a cobertura específica lá para roubo, para perda total, pode sim. Tem uma pergunta aí? Em caso de seguro apenas para furto, roubo, há classe de bônus? Bom, existe sim a classe de bônus, existe. Pelo menos lá no nosso produto a gente dá a classe do bônus. E se o cliente hoje, ele tem um produto da nossa marca, da marca Aliro, e passou a crise e ele quer mudar para o produto mais encorpado, a gente também ampara a classe de bônus dele. Ô Zé, peraí. Primeiro, Júlia, quanto tempo nós temos, Júlia? Eu tô aqui tão animado, né? Que... 36. 36? Bom, Opa. gente, desculpa aí, mas acho que a gente está numa condição que eu vou hoje até seguir do padrão, vou avançar mais um pouco, porque eu quero que antes de chegar para o final, quando a gente fala sobre a questão de redução de custo, a gente está falando aqui de produtos de seguros, produtos de SUSEP. Eu acho muito importante, Zé, a gente discutir aqui sobre essa questão dessas cooperativas veiculares, né? E que a gente pudesse deixar claro para o público a diferença em que você está segurado ou não segurado, Zé. Vamos fazer um alerta para o público? Vamos sobre sim. isso é muito importante. Né? Vamos sim, é importante sim. O seguro que chamam de seguro de cooperativa, né? Essas cooperativas que eles não são legalizados pelo órgão principal do mercado de seguro, que é a SUSEP. Essas empresas, elas não são seguradoras, tá? Essas empresas, elas não constituem as reservas técnicas obrigatórias para você ser um órgão segurador. Então, é um seguro que hoje tem um termo muito usual que a gente chama de seguro pirata, tá? É um seguro que às vezes o cliente acha que está pagando muito barato. Ah, eu pago 12 vezes de R$100, mas quando você passa o perfil para o corretor, que ele calcula, fica 12 vezes, fica mais barato até, fica igual, mais barato. Às vezes fica 50, R$100 mais caro, mas o cliente tem a garantia que no seguro normal ele vai receber a indenização. O seguro pirata é aquele seguro lá de pirâmide lá, ele não tem a garantia de receber essa indenização como recebe por uma seguradora. Então, você cliente que está me ouvindo nesse momento aí, não entre nessa ciranda, porque vocês vão ter perda de direito, vocês vão ter dificuldades. Essas empresas, elas não têm convênio com oficinas, então as oficinas são de péssima qualidade, eles não colocam peça original nos seus veículos, tá? Então, é muito importante você ter o seguro com o corretor de seguro com seguradoras legalmente que operam, fiscalizada pela SUSEP. Liga, Lucimar. Dentro desse item, Zé, olha só, eu tenho até uma experiência aqui dentro da corretora que foi o seguinte: um segurado nosso virou terceiro de uma dessas cooperativas. Sim. E aí ele não teve culpa, porque a colisão foi na traseira do carro dele. Obviamente, quem é o culpado foi o da cooperativa. Ok. Só que, no final das contas, ele teve que entrar com o seguro dele, não culpado, mas ele vai perder a classe de bônus, né? Isso. Vai pagar a franquia, mas eu entendo que a seguradora vá atrás desse terceiro. Como funciona isso? Isso, como é que funciona isso? Sim, então.
Isso é de extrema importância, o cliente, na hora que avisar o sinistro para a seguradora, que ele identifique o causador do acidente. Se ele tiver os dados do causador, o nome, os dados do veículo, a placa principalmente, se teve o boletim de ocorrência, porque no boletim de ocorrência tem os dados mais detalhados desse terceiro, a seguradora sim ingressa com uma ação de ressarcimento desses prejuízos causados à companhia. Tem só um detalhe que a gente precisa deixar bem claro, né? O cliente quer que eu cobre a franquia. Eu posso cobrar a franquia e depois repassar para o cliente. Só que nós seguradores temos que acionar o terceiro na justiça comum. E a gente sabe que a justiça comum, a gente sabe que é bem mais lenta. Então, o que é que eu recomendo a esses clientes aí que tiveram situações como essa? Para receber o ressarcimento de sua franquia, que é algo bem mais rápido. Ir no Detran, dar entrada no juizado de trânsito, de posse com a cópia do orçamento e uma carta da seguradora informando que, em decorrência daquele sinistro, em decorrência daquele acidente, ele teve que pagar um determinado valor dessa franquia e que, em decorrência desse mesmo acidente, ele vai deixar de ter um determinado valor de desconto na renovação, porque ele não vai ter o acréscimo do desconto do bônus. Então, o cliente ele tem o direito de requerer isso no juizado de trânsito e o juiz tem dado muita causa ganha para essas pessoas aí. Então, é de extrema importância que o cliente saiba exercer o seu direito. Ok. Gente, olha, tá? Júlia, já cheguei aí nos 40, não foi? Tá? Gente, olha, tá? O cardápio aqui é variado, a gente já sabia que isso ia acontecer. Eu já pedi a Zé para na próxima quinzena ele continuar com a gente, porque o volume aqui é muito grande, né? Só para vocês entenderem aqui, eu quero falar de Uber com ele, quero falar de moto, quero falar de alagamento, né? E quero falar tanto sobre o papel do corretor, certo? Na regulação do sinistro, né? Em que momento se dá hoje com as questões da tecnologia, né? Falar sobre a frota PME, entendeu? Como é que ela funciona, como é que com carros com data diferente para chegar para data zero, entendeu? Vendi o carro, troquei, que manda nota fiscal. Vocês têm tanta coisa aqui que é importante e relevante para o dia a dia da gente, que Bebê da Sabedoria dizer aqui está sendo bom demais, né? Eu sempre falo, a gente conversou, ele chegou cedo, né? E a questão do linguajar, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal, o cara fala tanta coisa que a gente não entende nada, né? E aqui a gente pôde, né? Zé antecipadamente já ia traduzindo para o leigo, né? Cada item aqui tratado. Então, quero, em nome da NUVO, de todos os profissionais que estão nos ouvindo, agradecer, né, você ter se deslocado até aqui e poder ter dado tantas contribuições aqui para a gente. Já fica esse convite aqui para a próxima quinzena, para a gente continuar a tratar desse assunto que é relevante, esclarecer as pessoas que é preciso saber o que está comprando. Tá? Seguro de automóvel é algo de extrema responsabilidade. Então, cuidado. Vá buscar consultoria, não vá buscar mágico, né? Os mágicos, a NUVO aqui não tem mágico, tá? Se você quiser um mágico, nós não somos mágicos. Por quê? Porque o mágico cria situações que depois você será responsabilizado. Ok? Zé, dá seu recado final aí pra gente estar concluindo aqui a nossa live de hoje. Só agradecer, Gelásio, pelo convite. Também me coloco à disposição para voltar aqui outras vezes, para falar um pouco desse tema que é muito amplo. É um tema que é gostoso de falar de seguro de automóvel. Eu sou apaixonado por seguro de automóvel, eu gosto muito de seguro de automóvel. Aqui eu ficaria aqui por muito mais tempo, né? Agradecer a todos aí pela atenção, pelo acolhimento da equipe e dizer que estou disponível para voltar outras vezes, tá bom? Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, tchau. Até